Estamos no ar, quinta-feira, 11 horas, aguardando você, telespectador, e agradecendo sempre a sua presença, não tenho a menor dúvida disso. É muito bom. Toda quinta-feira que estamos ao vivo para te receber, para que você nos receba em sua residência. As nossas mulheres, que, graças a Deus, a maioria na população, a maioria em eleitoras, sempre atuantes aqui no Contraponto. TV Cidade, Canal 9, agradecer a nossa equipe, o nosso diretor Marco Antônio e a todas as pessoas aqui que ajudam a construir cada vez mais. Isso aqui é um bate-papo, manhã de quinta-feira, a dona de casa, os homens de família que estão aí nos assistindo. Muito obrigada. E hoje, que bom, cada quinta-feira é um flash diferente, é um convidado diferente. Diante de tantas violências, desgovernos, complicações dentro do nosso estado, e lamentavelmente o Rio de Janeiro passa por uma crise política, sim, uma crise moral, crises e mais crises, e nada melhor do que um deputado, isso mesmo, para que possa nos esclarecer política, entrega, responsabilidade e consequência de tantas coisas ruins que nós ligamos à nossa TV, o nosso noticiário, e está lá o nosso Rio de Janeiro. É óbvio, o Rio de Janeiro parece mais midiático, belas praias, encantos mil, cidade maravilhosa. E para falar sobre esses problemas e algumas possíveis soluções, estamos recebendo hoje aqui no Contraponto o querido amigo, o deputado Júlio Rocha, deputado estadual Júlio Rocha, que vai conversar com a gente esse momento aí de Copa de Seleção das mulheres e tudo mais que nós podemos esperar da nossa Alerj. Bom dia, deputado. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, por não fugir da raia, né, num momento de tantos problemas no Rio de Janeiro. O deputado aí se dispôs, sei que quinta-feira é um dia complicado, né, pautas e mais pautas na Alerj, mas eu agradeço muito a cidade de Teresópolis e os demais municípios amigos agradecem a sua presença aqui. Bem-vindo, deputado Júlio Rocha. Eu que agradeço. Primeiramente, parabéns, está elegante. Olha que mulher bonita, cara. Tem minha volta toda enciumada aqui. Quero agradecer a todos os telespectadores, todas as pessoas, toda a população de Teresópolis que está nos assistindo. Assim, vamos bater aquele papo leve, descontraído, falar um pouquinho sobre tudo, né? Deputado, a gente não pode deixar de falar nesse desgoverno que está o Rio de Janeiro, né? A política, ela exige resultados, entrega, consequências, escolhas. O que o eleitor, no momento desse de decisão, de eleição, pode esperar da nossa Alerj? Na verdade, a gente está vivendo um problema nacional. E o Rio de Janeiro acaba sendo afetado por isso. Hoje nós temos uma disputa federal e o Rio de Janeiro, como Minas, são estados que provavelmente vão decidir a eleição. Então, acredito que por isso que vem recebendo esses ataques. Entendeu? Mas você não acha, deputado, super injusto com a nossa população, com a imagem que tem? Porque, na verdade, o que está acontecendo? O eleitor, o Rio de Janeiro está completamente descredibilizado e, na verdade, por ser um ano de eleição, essa polarização ela atrapalha as decisões, as escolhas, confunde. Egos e vaidade, sobretudo, estão destruindo a política boa, a política gostosa, a política da discussão. Você atribui isso? Você acha que é assim? Eu acho que o grande problema é generalizar. Eu acho que você não pode pagar pelos erros do teu filho, do teu marido, assim como um deputado não pode pagar pelo erro do outro. Então, assim, a Alerj, ela está colocando todo mundo no mesmo balaio e não é assim. Quem erra, paga. Agora, não adianta aqueles que trabalham de forma correta pagar pelos que estão errando, né? Pois é, mas toda hora nós ligamos a televisão, não vamos aqui numerar nome, mas toda hora é um governador que foi preso, um governador que foi afastado, um governador... Você acha que o crime organizado se organizou mais do que a instituição Estado? Na verdade, cara, assim, estão polarizando. Eu falo isso com uma maneira muito tranquila. O crime organizado hoje está em tudo quanto é lugar. Sim. Infelizmente. E isso daí é uma guerra que a gente tem que combater. Agora, deputado,
o que falta de verdade para o Rio de Janeiro recuperar a credibilidade. Eu falo isso, que nós estamos em 2026, é um ano de decisão, é um ano de novas escolhas, né? O que falta para o Rio de Janeiro, para os nossos políticos recuperar essa credibilidade? Porque não tem a menor dúvida, isso atrapalha, isso toda hora você, né, que é um deputado, é líder, precisa estar justificando aquela história não fui eu, não é comigo. Isso traz uns demônios, né, os demônios da política de uma maneira geral, e aquela política leve, doce, bacana, fica muito comprometida. E eu acho que vocês, né, os deputados, aliás, eu quero aqui, Val, querido, não se preocupe, eu te amo. O deputado Júlio Rocha também te adora, só estava falando bem de você aqui. O que falta para os nossos políticos e para a política do Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro voltar a ter credibilidade? O que falta é, nesse momento eleitoral, a gente fazer uma grande campanha de conscientização do voto aos eleitores. Boa. Porque nenhum deputado está lá dentro sem o consentimento do eleitor. Então a gente tem que falar, tem que propagar que as pessoas de bem têm que se envolver na política. Porque geralmente, sabe o que acontece, Eliane? As pessoas de bem falam assim, não gosto de política não vou me envolver. E quando as pessoas de bem não se envolvem, as pessoas do mal acabam se envolvendo. Perfeitamente. E a gente acaba sendo governado por pessoas do mal. Então o momento é da gente conscientizar o povo, conscientizar as pessoas da importância do voto. Porque eu falo que o único direito igual nós temos na vida é o voto. Que desde o presidente da República até a pessoa mais simples, cada um tem direito a só um. Então a gente tem que valorizar esse voto, tem que pesquisar, tem que revirar a vida do teu candidato. A gente tem que fazer isso, para na hora da gente votar consciente. Agora, uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado, e eu gostaria que o deputado fizesse um alerta sobre isso aqui, usasse o contraponto, é muito cuidado nos pré-julgamentos e nas fake news. Sim. Isso aí está prejudicando muito o trabalho dos deputados, o trabalho dos pré-candidatos, o trabalho dos políticos de uma maneira geral. Você sente isso na pele, esse tipo de covardia? Assim, o que está acontecendo hoje, que primeiro eles te prendem para depois você provar tua inocência, eles te prendem para procurar alguma prova contra você, para te manter preso, para depois você procurar a sua inocência. Mandato de busca e apreensão tem a torta e a direito sem fundamento nenhum. Então está acontecendo uma banalidade, estão banalizando o trabalho político. Hoje na política, para você ter ideia a que ponto chegou, você fazer uma indicação, eu tenho a Eliane aqui, gostaria, a Eliane é muito capaz, queria que ela, um exemplo, trabalhasse na TV Alerj. Hoje uma indicação está sendo vista como crime, entendeu? Quer dizer, os deputados estão de pés e mãos amarradas, a população reclamando que não vê resultado, que não vê trabalho, até por conta disso. Então, significa que o Rio de Janeiro... Gente, nós estamos falando especificamente do Rio de Janeiro, porque o deputado Júlio Rocha, deputado estadual, e nós estamos falando do Rio de Janeiro. Mas nós sabemos que vários problemas, é um problema nacional, e isso nós estamos vivendo de uma maneira geral no Brasil. Parece que só existe uma eleição. Esses extremos não fazem bem ao Estado e nem a nós, né, que estamos pagando essa conta. Então, o Rio de Janeiro ele está refém de um ego político, uma disputa política? É isso? O Rio de Janeiro chegou a um ponto que eu falo para você com toda certeza que ele está paralisado. Igual quando a gente está vivendo um momento que é totalmente antidemocrático, o que está acontecendo do desembargador, ele está no mandato, não é correto isso, entendeu? Isso daí é um momento muito antidemocrático. Ele precisava assumir no momento da vacância, ok? Não está obedecendo à Constituição. E outra, o Estado está parado, obras paradas, tudo paralisado. As cidades do interior, que tem grandes extensões de estradas vicinais, até como Teresópolis, está tudo parado. Está tudo parado, os contratos estão parados, o Estado está parado. Essa é a verdade. As pessoas, tipo assim, a mídia hoje não mostra os problemas que estão acontecendo. Se você chegar hoje na Secretaria de Saúde do Estado, tem déficit, muita coisa lá dentro, tudo parou. Compra parou, tudo parou. O Estado está parado, pessoas estão morrendo. Esses dias eu vi o prefeito Vladimir Garotinho reclamando das transferências da parte oncológica da cidade dele, que não estava acontecendo. Então, assim,
O que a gente tem que entender também é muito legal. O governador interino mandou várias pessoas embora que estavam realmente trabalhando. Ele mandou ali embora sem distinção. Está todo mundo aplaudindo. Uma limpeza teria que ser feita? Sim, concordo plenamente, tem que enxugar a máquina. Claro. Eu sou completamente a favor, mas eu também não sou a favor do Estado estar parado do jeito que está. Agora, deputado, a sensação que nos dá é que com tanta arrecadação o Rio de Janeiro está indo para trás, é isso? Cara, não é arrecadação. O Rio hoje, a cada R$10 que o Rio produz, ele recebe R$1 de volta. O Rio hoje conseguiu aderir o Propag agora, que eu não sei se vocês sabem, que era para ter aderido desde o ano passado, só não aderiram por causa de briga política que o Lula vetou o Propag, porque vetou pelo seguinte, que beneficiaria os estados do Sudeste. E como o estado do Sudeste ele é fraco politicamente, então para ele quanto pior, melhor. Essa é a verdade do Estado. Ou seja, nós não estamos fazendo política no país, nós estamos fazendo politicagem. Exatamente. Agora, o deputado falou há bem pouco que com essa questão do Estado está parado a saúde, alguns contratos reais, verdadeiros, obras paradas. Agora, o deputado falou na saúde. Mas a saúde não parou agora. A fila do Sisreg sempre foi muito grande, a saúde já está parada há um bom tempo, o governador ainda estava atuando, outros governadores também. Então, me parece que a saúde é um problema que não é agora, porque assumiu o desembargador, governador interino, não é agora. Me parece que a saúde do nosso estado está doente há muito tempo e parada, não? Na verdade, a saúde sempre foi um problema em tudo quanto é lugar. A saúde é um problema em Teresópolis, a saúde é um problema em Guapimirim. Mas enquanto a gente consegue trabalhar e entregar, quando a gente tem aquele olhar humanizado para a saúde, a gente consegue realmente minimizar os danos. Porque sem saúde você não trabalha, não leva teu filho para o colégio. Saúde é prioridade sempre. Mas sempre os escândalos envolvem a primeira pasta é a saúde. E aí a nossa saúde ela está mais doente, o diagnóstico da nossa saúde ela está mais doente na saúde moral, na gestão, é equipamento mesmo? Equipamento, o Estado até inaugurou vários equipamentos, como o Centro Oncológico lá na Baixada, o Centro de Imagens. O Estado conseguiu desafogar bastante a questão das filas de espera. Isso a gente acompanhou de perto e a gente vê de perto também. Mas para que o Estado ele consiga absorver bem, o município tem que fazer a sua parte também, entendeu? Então, assim, é um conjunto. Não existe o Estado sem os municípios. Não existe o Estado sem um CEP. Não existe o Estado sem uma rua. Então, a saúde, ela começa na parceria do Estado com os municípios. Agora, deputado, como separar, né, a política séria com a política do interesse? Fala para nós isso aí, um deputado atuante. Eu respondo pelo meu CPF, né, cara? Sim! Eu sou um cara que eu lido com as pessoas, eu estou diariamente em contato com o povo, levando o que há de melhor para o povo. Igual segunda-feira, estava na atividade onde a gente tem um projeto de capacitação para pessoas que trabalham com crianças com deficiência. A gente tem rodado o estado todo com esse projeto. Eu falo por mim. Eu sou um cara que eu arregaço as mangas, capino, trabalho, faço minha parte. Agora, é o que eu falo para você. A eleição, ela é simples. Como eu falo que cada um tem um voto, a gente tem que votar em quem a pessoa se identifica. O parlamento é o local mais plural que existe. Sim. Ali você vê representante de cada nicho da sociedade. E você tem que votar e colocar ali dentro aquela pessoa que te representa. Sim. Então, tem pessoas, por exemplo, que defendem policiais, tem pessoas que defendem a religião de matriz africana, tem pessoas que defendem os evangélicos, e eu sou aquele cara que eu sou mais municipalista, eu defendo o povo, eu defendo as crianças. A mosquinha azul não mordeu o deputado? Cara, graças a Deus. O deputado, se estiver aqui ali para a esquina, vamos tomar um chopp, uma cerveja, o deputado não fica preocupado com esse pré-julgamento, não se esconde atrás de um mandato. Até porque eu sou filmado direto tomando meu choppinho aí, né? E qual o problema? Tem crime nisso? Nenhum. Então, no próximo bloco, nós vamos falar sobre liberdade, vamos falar sobre o grande momento que o país vive,
que é a Copa do Mundo. Voltamos já. Desenvolvimento integral e constante. No Centro de Ensino Sementinha, os alunos recebem todo o suporte necessário para que seu desenvolvimento ocorra de forma integral e constantemente produtivo. As nossas sementinhas estão inseridas em um ambiente de apoio, cuidado e respeito, levando o conhecimento recebido para muito além da sala de aula. Quem conhece o nosso ensino, reconhece o nosso valor para a educação. Centro de Ensino Sementinha, do berçário ao pré-2 e do 1º ao 5º ano do Fundamental, matrículas abertas. Informações pelo WhatsApp 21 2041 5826. Educando com amor e formando para a vida. Vem pro Sementinha! Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro Móveis. Tudo pro escritório e qualidade comprovada e o melhor preço da praça. Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro Móveis. Tudo pro escritório, qualidade comprovada, o melhor preço. Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro Móveis. Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro Móveis. Tudo pro escritório, qualidade comprovada, o melhor preço. Sérgio Cordeiro, Sérgio Cordeiro Móveis. Tecmac Manutenção de Impressoras. Aqui, além de reparos, você encontra tintas e recarga de cartuchos, produtos de primeira linha. Desde 2003, trabalhamos no mesmo ramo. Tecmac. Somos especialistas em impressoras Epson EcoTank. Faça seu orçamento sem compromisso. Chama no Zap 994660732. 994660732. Estamos de volta, programa Contraponto, TV Cidade, Canal 9. E hoje, de forma muito especial, recebendo aqui o querido amigo, isso mesmo, o deputado estadual Júlio Rocha, que está aqui falando para nós, discutindo sobre esse momento que o Rio de Janeiro vive. E que bom que o Rio de Janeiro vive esse momento, que dá a oportunidade dos nossos parlamentares se apresentarem, falar sobre o que está acontecendo. E o Rio de Janeiro é midiático mesmo. Isso influi bastante com que, lamentavelmente, os outros estados passam pelos mesmos problemas, haja vista que, pelo que o deputado falou no último bloco, nós estamos vivendo uma polarização de um problema nacional. Mas o Rio de Janeiro aparece mais. Porque o Rio de Janeiro é mais bonito? Exatamente. Você acha que é isso? Exatamente. Qual é o estado mais falado lá fora? Quando se fala em Brasil, se fala em quê? E com isso, naturalmente, os escândalos, os problemas, eles aparecem mais, né? Agora, deputado, quem tem medo de pegar gripe não vai para a chuva, não é isso? Exatamente. O que o deputado mais enfrenta como resistência ainda em relação à política? Eu vou falar para você de verdade, a gente, quando entra na política, a gente entra querendo mudar o mundo, né? E quando a gente se depara com as dificuldades, a gente vê que realmente... Não depende só de você. Exatamente. A população precisa saber disso, porque, via de regra, as pessoas responsabilizam, eu votei nessa pessoa e não fez isso. Não é isso, né, Cara, deputado? mas tem coisa boba. Vou te dar um exemplo de uma coisa boba. No final do governo Vinícius Claus, eu consegui uma liberação para fazer 2 áreas de lazer aqui na cidade. Pô, que legal. Aí eu fiz uma lá na Quinta Leblon e a outra seria o Estado fazer ali no tiro de guerra, aquele complexo ali atrás do tiro de guerra. O prefeito da cidade não autorizou, falou que ele faria aquilo ali e está lá jogado até agora as traças. Ou seja, voltamos naquele assunto inicial que é a vaidade. É, bobeira. Quando acaba a eleição,
Não seria interessante a união em prol da população? E por que você acha falta de discernimento? Por exemplo, o Demerval, eu costumo dizer que as pessoas precisam ser parlamentares sem mandato. Ele conseguiu, junto a um deputado estadual, que eu tenho muito apreço e carinho, o Arthur Monteiro, uma praça para cá. Né? O Arthur não é daqui, pelo carinho que ele tem ao Demerval e tal. O Demerval não tem mandato. Né? Conseguiu uma praça esportiva para cá. O Arthur não é daqui, o Demerval não tem mandato. Sim. Que legal isso. Ou seja, continua, a pessoa fica fazendo campanha o ano inteiro, é isso? E aí não pode deixar o outro crescer. Mas isso não é a população que está sendo punida? Exatamente. E, igual esses dias eu estava no interior, aí teve fortes chuvas que deixaram as estradas intransitáveis. Eu, junto com o deputado Jair Bittencourt, fizemos a solicitação ao governador e nós mandamos para cá, falando assim, cara, eu não quero, entrega ao prefeito vários caminhões de bica corrida. E o prefeito pegou, melhorou as estradas e tal. E assim, não fiz questão de pegar, vir fazer vídeo, tô mandando e tal. Muitas coisas a gente faz e não aparece. E muitas coisas a gente quer fazer e eles acabam... não é permitido. E não é permitido. Agora, eu vou aqui responder ao querido Marcos de Oliveira. Ô Marcos, o programa Contraponto, a direção do nosso querido Marco Antônio, ele é um programa apartidário. E ainda que fosse um programa partidário, nós precisamos ter respeito, educação, né, pelos nossos convidados, e aqui é um espaço para que as pessoas conversem, brinquem, é um espaço leve. Guerra, eu acho que só todos perdemos, né? Então, quando as pessoas sábias se encontram e conversam, elas não entram em discussão, elas simplesmente discutem novas ideias. E é com muito carinho, com muito respeito que o deputado Júlio Rocha está aqui, e eu espero que não é nome quem vai fazer mais ou menos, não importa quem fez, importa o feito. E o que o deputado está falando é que nesse momento, em algumas situações, ele se vê tolhido de fazer algumas benfeitorias. No mais, continue assistindo o nosso programa. Deputado, você falou aí que foi filmado, shopping, diversão. Você não pode se divertir? Isso está no Estatuto da Alerj. Quando você se filiou ao seu partido, aliás, um beijo carinhoso ao nosso Daniel, né? Daniel é meu paizão. Nosso querido, uma lenda aí na política, tenho muito carinho e respeito por ele. Tinha isso, você não pode se divertir, você não pode tomar um chopp. O que você pode, então? Eliane... Importantíssimo isso, viu? Esse é o Júlio que gosta de futebol, que está na beirada do campo, da mesma forma que trabalha sério na Alerj, que tem todo o carinho pelas crianças, que hoje eu sou um cara apaixonado por crianças e trabalho muito por elas, que eu tenho hoje a função de construir as crianças para a gente não precisar remendar os homens, né? Putz, isso. Então, assim, e eu também sou o Júlio que gosta de tomar meu chopp. Eu acho que é muito melhor você ser quem você é e mostrar para todo mundo quem você é, do que muitas das vezes se esconder atrás de uma capa de uma igreja, né, cara, para mostrar aquilo que você não é. Então, assim, eu sou esse, eu sou o cara que gosta de tomar um chopp, eu sou o cara trabalhador, trabalho todo dia, rodo o estado todo. Mas ninguém diz que você não pode fazer Exatamente. isso. Lamentavelmente, nós estamos encontrando, desculpe aí a todos os credos, independente da fé que você está convidada também, se um dia estiver de boa, vamos parar ali, vamos tomar um chopp. Mas é claro, e por que não? Pelo amor de Deus. Esse é o Júlio, felicidade, alegria, você não está impedido e proibido. Nada de... Gente, a política não é demagogia e nem hipocrisia. Não, é a vida, é viver. Daqui a pouco vão dizer o seguinte, o cara se elegeu deputado, nem vem mais aqui. Isso é muito comum falar, né? Isso. Aí eu tenho a grande diferença. Eu sou aquele cara que estou em tudo quanto é lugar. E se incomoda? Nem um pouco. O que adianta você estar no púlpito, vai aos montes, mas faz também os montes de bobagem. Adora a Deus e sacrifica o povo em nome do diabo? Exatamente. Não é isso, Júlio Rocha. Tem gente que está atrás do púlpito e daria a própria mãe pelo poder, entendeu? Eu sei disso. Olha, que feio isso, né? Aqui, nós temos aqui a participação da Cristina Dias. Cris, um beijo carinhoso para você e para toda a população de Macaé. É a Crisliele, é uma mistura de Cris com Marielle, e é uma cria nossa, muito legal. Ela diz o seguinte aqui, ó, fugindo
Todos nós precisamos nos comprometer, independente do político da cidade. Nossas crianças dependem de nossas ações hoje para transformar um futuro justo para todos. Você acabou de falar sobre isso, né? É mais ou menos isso aqui que a Cris está falando, né? Não é arminha, é mais livros e menos presídios. Exatamente. A educação ela vem muito comprometida. Agora, deputado, você acha que essa violência toda que assola, e é uma violência geral, tá? Enquanto ela não chegar nas casas, nas salas dos nossos deputados, andam de helicóptero, carro blindado, ela não está sendo tratada como séria? Liana, ou você tem esse entendimento? Ó, Eliane, eu tenho um carro blindado, mas eu tenho noção do que está acontecendo. Total, aqui. O mundo que sua mãe viveu foi um, o que você viveu foi outro. O que eu vivi está sendo totalmente diferente e a gente só está piorando. E o que seus filhos estão vivendo já está pior do que você viveu, e o dos nossos filhos, do meu filho, do teu. O que a gente faz hoje, o que a gente trabalha, quando eu falo de construir meninos para não remendar homens, é a gente minimizar o dano, que a tendência é só piorar, cara. A tendência hoje, infelizmente, é só piorar. Hoje foram apreendidos mais de 40 pessoas, se eu não me engano, aqui em Teresópolis. Mas se você olhar, Teresópolis ainda é um município hoje que não entrou fuzil. Então, assim, a gente... Não hoje... entrou porque já foram presos alguns aqui com essas armas, hein? E tipo assim, mas é aquela minimização de dano, sabe? Ainda é pequeno em relação ao que acontece nos grandes centros. Isso. Lá em Guapi, hoje, para você ter ideia, a gente tem a cidade toda monitorada. Se alguém hoje está assaltando uma loja no centro da cidade ou em qualquer local ali, pelo centro da cidade mais e tal... a gente consegue ir em tempo real e aprender como foi feito esses dias. Se tem hoje, tinha um indivíduo numa festa que levantou, mostrou a arma, em tempo real a câmera pegou, foi lá e prendeu. Vai levar um bote, vai lá. Não vai fazer graça. A gente tem reconhecimento facial, se a pessoa tem mandado de prisão em aberto, ela já foi presa, ela vai ser presa. A gente tem identificador de placa. Se um carro roubado entrar na cidade, ele é identificado imediatamente. Então, assim, o que eu falo, o Estado, ele não existe ser uma cidade, ser um bairro, ser uma rua. A cidade tem que fazer a sua parte. A cidade tem que fazer a sua parte. Acabou aquela história de segurança pública é um dever do Estado. Não, segurança pública é um dever de todos. Da sociedade. Da sociedade por completo. Nós vamos falar sobre isso. A Cristiane Silva, a participação do nosso gênero feminino aqui no nosso programa é maravilhoso, deputado. E essas mulheres merecem todo o nosso carinho e respeito. E vamos falar também sobre isso, né? E eu quero mandar um beijão pra Ellen, da Patrulha Maria da Penha aqui, que faz um trabalho. Máximo. Ela é um fenômeno. Ó, fugindo do tema desse bloco, deputado, os almoços de domingo na casa da família Rocha devem parecer uma verdadeira sessão plenária. Como começou tudo isso? Mas tem tido porrada e bomba também? Sempre, cara, igual toda a família. E assim, uma das nossas, vantagens, assim, é que a gente se cobra muito. A gente não é aquela família que fica, tá legal, tá ótimo. Não, a gente se cobra muito. E isso daí faz a gente cada vez crescer mais. Ali eu brinco que tem eu e Marina, que somos os mais conhecidos, mas meu irmão é um fenômeno de trabalho aqui, moleque. Então é normal, então, né? assim, e meu irmão que mais cobra. O deputado falou aí do futebol. O deputado torce para que time? É tricolor. É ruim? Não. Sou botafoguense firme. Menos mal, gente. Botafogo, que foi convocado para a Copa. É isso aí. Nesse momento de Copa do Mundo, deputado, a paixão pelo futebol, e o deputado falou na violência de Teresópolis, e eu vou falar especificamente na violência contra a mulher, que cresceu assustadoramente. Isso os casos que foram publicados, os casos que temos conhecimento, fora aquelas pessoas que não conseguem sair do seu reduto para fazer a denúncia. Deputado, o momento do futebol é um momento de euforia, de alegria, né? E é um momento onde rola a bebida, essa comemoração com agressão. O que o deputado falaria? Em primeiro lugar, as denúncias aumentaram. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Eu não sei se as mulheres estão mais empoderadas e com mais coragem de denunciar o agressor ou realmente aumentou. Então isso a gente tem que fazer essa avaliação. Porque eu acredito também
que o aumento das denúncias tem sido as mulheres que estão se colocando no lugar de, ó, não aceito mais isso, basta. É o primeiro ponto. A política, a sociedade cobra demais da mulher, cobra tudo da mulher. Eu não tenho a menor dúvida disso. A política ajuda ou a política aumenta essa pressão? Eu falo que meu caráter político ele foi desenvolvido através da minha irmã, então eu peguei muito esse lado da mulher. Quando muitas das minhas ações, quando eu falo em crianças atípicas, que eu acabo trabalhando muito, eu penso muito na mãe solo, que mais de 80% das mães atípicas são mães solos. Então, assim, a mulher hoje, ela conseguiu um lugar muito grande de fala que ela nunca deveria ter sido saciado, na verdade. Então, o que eu vejo hoje são as mulheres muito mais empoderadas, as mulheres se colocando no lugar que realmente elas devem sempre ocupar, mas o mais engraçado é que muitas das vezes eu vejo a violência contra a mulher mais na parte da fala praticada até pela mulher, entende? Então, assim, quando, por exemplo, uma mulher faz um post, a primeira a criticar a mulher são as mulheres. Então, assim, eu não sei, eu hoje vejo a mulher, ela num lugar onde ela já deveria estar há muito tempo. Então, o que falta para esse discurso de valorização da mulher passar para uma ação mais concreta, deputado? Eu acho que é cada vez mais mulheres se envolvendo de verdade na política. Agora, esse período eleitoral é um período que, às vezes, trata-se a mulher de maneira muito sazonal, né? Aí fazem propagandas maravilhosas, elevam demais. Aí, quando passa o período eleitoral, desculpa, as próprias mulheres parlamentares, elas esquecem do que prometeu, do que falou. Como é que tem que trazer à tona? Comer menos queijo? Como é que tem que discutir sobre isso? É isso mesmo, é comer menos queijo mesmo, porque realmente... Não, é igual quando chega o período de Dia das Mulheres, é flor, é isso, é aquilo. Mas na hora a mulher não quer flor, a mulher quer ser respeitada assim como ela deve ser respeitada. Sim. Então assim, hoje... Aqui, cara, eu tô vindo aqui sendo entrevistado por você, uma puta de uma profissional, entende? Tipo, do caralho, é bom pra caramba. A gente tá aqui conversando, dialogando, por uma entrevista de qualidade, assim como quando eu sou entrevistado pelo Demerval, não é, você não é melhor do que ele, nem ele eu acho vocês do mesmo nível, então por que você não ocupar esse lugar? Então, Sabe? no próximo bloco, nós vamos falar dos investimentos das políticas públicas. Nós temos aqui um deputado, que tem exemplos de uma mulher ativa em casa, e com os discursos fantásticos, todos fazem. Mas na hora do investimento, desculpa, deputado, ainda tem muito Muita a dever. coisa. No próximo bloco, nós vamos, sem filtro, sabatinar o deputado. Voltamos já. Gente, muito obrigado, só gratidão, tá? A gente está aqui apresentando o Malagueta, o restaurante Lobo, aqui no Shopping New Fest, na Praça Santa Teresa, na Praça de Alimentação, loja 202, tá ok? E hoje aqui, ó, a gente não precisa nem apresentar o chefe Pedro, né? O chefe mais renomado aqui, com mais experiência da nossa cidade. Então, mais uma vez na minha vida, agradecer a Deus por ter uma oportunidade de estar lançando alguns pratos e cada vez mais a gente vai trazer novidades, pratos novos, molhos, criações surpreendentes para o nosso cliente. Recebê-los com todo o coração e com amor e com toda a determinação. Os pratos do chefe Pedro têm um sabor especial. Eu recomendo. Venha para o Malagueta no Shopping New Fashion. Na Calçada da Fama, número 25, você encontra a Relojoaria Hora Certa, tradição e confiança em Teresópolis. Consertos de joias e relógios com profissionais especializados, atendimento de qualidade e serviço rápido. Precisando comprar ou vender joias? Aqui você faz o melhor negócio. Anote aí, 3643-1300 ou 219-9617-6630. Relojoaria Hora Certa, a hora certa de atender você.
Na sua casa não pode faltar praticidade e variedade. Na Lembra Terê, você encontra panelas, tapetes, cobertores, quadros, poltronas e muito mais para deixar o seu lar completo. E o grande diferencial, as nossas cestas básicas, vários tamanhos para atender exatamente a sua necessidade. Venha nos visitar. Avenida Delfim Moreira, 1231. Lembra Terê, variedade para sua casa e para você. Estamos de volta aqui, TV Cidade, Canal 9, programa Contraponto, recebendo aqui o nosso querido amigo, deputado Júlio Rocha. Quero agradecer a participação e assim, o que não está dando para a gente responder, nós vamos responder depois, eu vou passar para o deputado, ele vai responder, não tenho a menor dúvida disso. Aqui é um veículo de informação livre, autêntico, sem preocupação, porque o que nós estamos fazendo, o nosso compromisso sempre é e será com a verdade, não é? Deputado, aumentou muito Teresópolis e não é só em Teresópolis que aumentou essa questão da violência. Isso aí, a cada segundo, enquanto nós estamos aqui conversando, uma mulher está sendo humilhada, assassinada, e algumas vezes, assim, é frescura, é mimimi, ela está com falta disso, falta daquilo. E o que o governo, isso não é novidade, isso já é um problema que vem aumentando. O que os nossos queridos parlamentares vêm fazendo, o que o governo está falhando em quê? Vou voltar a repetir a questão da área municipal. Vou te dar um exemplo. Guapimirim hoje tem a Patrulha da Penha Municipal, que dá um suporte para a Patrulha da Penha Estadual. E essa Patrulha Maria da Penha, ela é chamada de Mulher Mais Segura, ela dá todo o respaldo, carinho e acolhimento para a mulher. O governo ele tem que ajudar a mulher também nessa situação e dar um local para ela morar. Sim. Não adianta só tirar o agressor de casa, que daqui a pouco ela vai voltar e ela vai estar insegura. Então, assim, a gente tem que estruturar, ajudar a essas mulheres em situação de risco a voltar e ter dignidade para levar o mantimento para dentro de casa, porque muitas vezes essas mulheres estão nessa situação por dependência emocional, por dependência financeira. Então, assim, existe um conjunto de coisas que a gente tem que trabalhar para essa mulher ela conseguir ser reinterida na sociedade com dignidade. Qual a crítica, o deputado escuta isso, né, das mulheres hoje em relação à política? O deputado acha mais legítima e mais justa? Hoje são muitas críticas. Se o deputado hoje pudesse ter uma ação radical para que pudesse favorecer, e eu reconheço que muitas mulheres ainda não saíram, porque o Estado faz muita publicidade. A instituição Estado, eu não estou falando o deputado, a instituição Estado, que vem falhando já com muitas coisas, não tenho a menor dúvida disso, ela faz muitas promoções, campanhas magníficas e maravilhosas. Mas, efetivamente, as casas das mulheres, ainda, né, e por vaidade, lamentavelmente, o governo federal tem investido mais, me parece em alguns lugares que tem mais o fechamento do governo federal. Quer dizer, sempre olhando a segurança, a tranquilidade da mulher, politizando isso, né, deputado? A gente verifica isso. Até quando? O que está faltando? Que recado o deputado diria a essas mulheres que estão nos assistindo, que perderam a esperança, a fé e a credibilidade nos políticos? Você falou uma coisa, qual mudança eu faria? Se eu pudesse hoje, e voltando para o caso das mães atípicas, né, elas recebem o LOAS, e essas mulheres que recebem o LOAS por ter um filho com alguma deficiência, elas são impedidas de trabalhar porque se elas trabalharem, elas perdem aquele salário do LOAS. E muitas das vezes o salário que ela vai conseguir num trabalho inicial é de um salário mínimo, um salário e meio, que é praticamente o valor do LOAS. O que eu faria, se fosse fazer uma mudança drástica, é que o LOAS fosse um complemento da renda dessa mulher. E que ela pudesse ter outro trabalho, ter um trabalho normal, por quê? Você tem um LOAS. Aí você, para sair para trabalhar, você tem que deixar teu filho com alguém. Sim. Você tem que pagar alguém para estar em casa com teu filho.
Ainda mais o teu filho com alguma deficiência. Então, eu, no local na parte, se eu pudesse mudar, claro que isso é muito a nível federal, Claro! eu deixaria o NOAS como um complemento para essa mulher, entendeu? Então, nós temos aqui uma mãe maravilhosa, Lídia Costa, mãe de 2 autistas, fantástica, e que a gente conversa muito sobre isso. O Bruninho e o Davi têm a rede da Lídia e da senhora sua mãe. A rede de apoio. Maravilhosa, a Lídia é fantástica. E as mães, e se faltar a Lídia, eu acho que os deputados precisavam pensar, e é mais ou menos isso que o deputado está falando, na questão da saúde dessas mães. O que o Estado tem se preocupado com isso? A gente tem feito leis para melhorar a vida das pessoas. O nosso dever é sempre fazer leis. E inclusive, quando você falou, e se essa mãe faltar? Eu tive um debate muito legal e assim, que a gente hoje pensa muito nas crianças, nas terapias, e a gente acaba esquecendo de quando essas mães se forem. E foi bem nisso Sim. que você pegou. E a Margarete, a gente tinha um debate e tal, e ela se preocupava tanto, eu falava para ela, se preocupava tanto, que quando ela se for, como que ia ficar o Filipão acabou que o Papai do Céu levou o Filipão agora. Mas são debates que a gente vem enfrentando para realmente melhorar a vida das pessoas, a vida das mulheres. E o deputado encontra resistência em outros pares para discutir isso? Zero resistência. Pô, que legal. A gente acaba tendo problemas na execução das leis, entende? Entendo. A gente acaba tendo esse problema, que criar lei e fiscalizar, isso a gente faz. Mas a execução já não é com a gente fiscaliza para ver se ela está sendo aplicada. A Karine Medeiros pergunta ao deputado como o senhor pretende garantir que cidades do interior também recebam atenção, investimentos e oportunidades reais. Eu acrescento aí a pergunta da Karine. Não tenha dúvida que o índice de violência nas cidades do interior, elas estão crescendo porque estão saindo lá de baixo, a pressão. O que o deputado responderia, querida Karine? Obrigada pela sua participação. Karine, eu sou um eterno pidão. Eu bato na porta do governador, peço tudo que eu posso pedir, eu peço. E assim, a gente, graças a Deus, a gente vem recebendo investimento. O interior, ele nos últimos anos, ele foi bem olhado. Se a gente vê, a gente recebia o governador aqui. Antigamente, para um deputado ser atendido pelo governador, você é dessa época, você sabe a dificuldade que era. O governador era como se fosse o rei. Graças a Deus, nos últimos anos, teve uma proximidade maior do governador com os municípios, entendeu? Com o interior do estado. Teresópolis recebeu seus investimentos, assim como Guapi, assim como todo o estado do Rio de Janeiro, só que acredito que a gente tem possibilidade de receber um investimento melhor. E a questão do Rio de Janeiro, como eu falo, o Rio de Janeiro hoje tem uma dívida que ela é impagável, porque a União é quase um agiota para o Rio. O Rio, um exemplo, deve 8 bilhões, já pagou 16. O Rio começou com uma dívida, um exemplo, de 8 bilhões, pagou 16 bi e ainda está devendo 20 bi. Então, para isso que o Propag foi assinado, para facilitar o pagamento da dívida do estado do Rio de Janeiro. E acredito, é aquilo que eu falei para você, o Rio de Janeiro é um estado produtor. Ele, a cada 10 reais que ele produz, R$1 volta. Eu falo que se o Rio de Janeiro fosse o país, seria uma Dubai. Nossa Senhora. Olha, deputado, eu sou moradora do interior. Convido aqui, diante das câmeras, diante de milhões de telespectadores nos assistindo, eu faço questão de levá-lo no meu bairro, no meu distrito, no meu interior. Ainda falta bastante. Eu faço parte de um conselho lá do interior. Como as nossas mulheres reclamam. Eu vou convidar o deputado, eu estou recebendo aqui a sugestão da querida Maiara. Eu vou levar o deputado, vou fazer um almoço para o deputado, vamos passear com o deputado. Faz uma galinhada lá. Para ele poder saber desse interior aí, porque o interior que não é muito talvez badalado, e que bom que recebe a visita no período eleitoral, né? Deputado, rapidamente aqui, a dona Dora te pergunta, o orçamento da segurança pública no Rio é um dos maiores do país, mas a sensação de insegurança persiste. Você defende que o foco dos novos investimentos públicos seja maior efetivo? O problema é da maneira que investe, né? Hoje nós temos, para começar, um efetivo muito defasado.
O deputado tem essa consciência. Consciência absoluta. Eu acho que nós precisamos muito mais policiais na rua. A gente está com um efetivo defasado, tem sido feitos concursos, formando novas turmas. E assim, eu sou um extremo defensor, se você falar assim, Júlio, a pauta principal, minha pauta principal sempre vai ser a saúde. Só que o Rio está vivendo um momento de tanta insegurança que hoje um dos principais pautas estaduais é a segurança. E isso tudo começou, se a gente for voltar lá atrás, com a instalação das UPPs. Que não entrou trabalho, né? Foi as UPPs que acabaram com o interior do estado do Rio de Janeiro. Totalmente politicagem. Eles avisavam os bandidos, nós vamos subir hoje, hein? Todos os bandidos saíam, instalava aquele negócio, migrou para o interior do estado. Mas os serviços básicos do estado, o estado não entrou? Exatamente. Isso só dificultou, né? E é um projeto falido. É um Não projeto tenho a menor falido. dúvida. Eu acho que tem que acabar com todas essas UPPs. No próximo bloco, vamos falar aqui com o deputado. Quem é Júlio Rocha? GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Empresa especializada no segmento de serviços de utilidade pública, destacando-se em saneamento básico em todo o Brasil. Soluções integradas de qualidade com segurança no armazenamento de dados, ferramentas para controle de resultados, acompanhamento das atividades para o sucesso absoluto das companhias. Gestão comercial, operacional, tecnológica, manutenção de sistemas, mão de obra especializada e tudo que for necessário para as companhias de água e esgoto nos setores público e privado. Entre em contato conosco pelo nosso site. Diretor-presidente Ângelo Pereira, GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Você quer curtir o bom e verdadeiro rock and roll em Teresópolis? Agora chegou a vez de você curtir num lugar estilizado, cheio de Harley Davidsons, com um vasto cardápio gastronômico, com as melhores bebidas, várias opções e com atendimento maravilhoso. Então, vem conhecer o 2D Motorcycle, que fica pertinho, fica aqui na Barra, o acesso é fácil. Vem conhecer o Jamil e toda a sua equipe, que venha desfrutar de uma verdadeira noite rock and roll no coração de Teresópolis. Você que quer economizar de verdade, na Drogaria Original tem os melhores produtos da linha Soft. Absorvente Diana, fralda Baby Sec, tem também o papel toalha Coquetel e o papel higiênico Cotton. Ah, e tem mais. Aqui você encontra o programa Farmácia Popular do Brasil e os PBMs. Programas que garantem descontos especiais em medicamentos para você cuidar da saúde pagando bem menos. Drogaria Original. Qualidade, economia e cuidado com você. Estamos de volta aqui, lamentavelmente, no quarto e último bloco do Contraponto. Tem muita coisa ainda para a gente perguntar para o deputado. Mas a gente vai tentar aqui, nesse último bloco, acelerar um pouquinho, porque ficarão faltando respostas aqui. Tem uma pergunta aqui sobre o turismo, e eu quero muito agradecer a participação de todos, não tenho a menor dúvida. Uma pergunta aqui sobre o turismo. Aproveitando o momento da seleção brasileira, da Copa do Futebol, o que o teresopolitano ganhou e o que a cidade de Teresópolis ganha, tendo aqui a Granja Comari? Por favor, deputado Júlio Rocha. Essa semana era para ser uma semana de atividades em Teresópolis. O mundo está voltado para Teresópolis hoje. O mundo está voltado para o Neymar, para a seleção brasileira. E a cidade não fez movimento. Não se envolveu. Eu não entendo isso. O nosso comércio poderia estar muito mais aquecido. Uber, táxi, ônibus, tudo trabalhando muito mais, sistema de hotelaria, gastronomia. E a cidade parece que não se atentou a isso. E o deputado atribui isso a quê ou a quem? Eu atribuo à gestão da cidade, porque o mínimo que teria que ter atividade durante toda a semana para a gente aproveitar esse fluxo de turistas que está vindo para Teresópolis. Será que a gestão de Teresópolis, eles não são patriotas, eles não são brasileiros, ou cada um está torcendo para o seu time? Eu não sei.
Mas imagina, porque no momento desse é um momento que Teresópolis, o Brasil está vivendo isso, o Brasil está vivendo a Copa, e o teresopolitano tem essa oportunidade. Ontem, por exemplo, era 11 horas da noite e não tinha nada funcionando. Aqui é a casa da seleção brasileira. O país, hoje, o Brasil, está parado para ver uma Copa do Mundo. Todos os focos em Teresópolis. Tudo que você vai atualizar na rede social está Teresópolis. Então isso foi uma bola fora de Teresópolis? A única coisa que eles colocaram foi um banner na entrada da cidade e as bandeirinhas da seleção foi a única coisa. Teria que ter atividades. Sim. Teria que ter eventos durante a semana toda aqui para a gente aproveitar o fluxo de turistas que está vendo a seleção brasileira para a gente fomentar nosso comércio local. Nosso comércio, a geração de empregos, uma série de lojas. Ontem eu estava conversando com a Jane e uma série de lojas que estão sendo fechadas aqui. Era uma tremenda oportunidade, né? Total. Perdeu bola fora. Então só daqui a 4 anos. A população fica atenta aí, né? E se Deus quiser, daqui a 4 anos vai ter outro prefeito que vai ter esse olhar. Opa, vamos discutir sobre isso. Agora, deputado, nós vamos falar quem é Júlio Rossi. Nós estávamos falando aqui há bem pouco, e aqui tem algumas perguntas que eu vou resumir, sobre os bons exemplos. A Alerj, ela tem que ser um bom exemplo. Sim. Vocês foram para lá, a população deu-lhes uma procuração. Uhum. E os bons exemplos arrastam, não é Uhum. isso? Quando nós estamos falando de mulher, a gente cansa de assistir bateção de boca de baixo nível de mulheres dentro do próprio parlamento. Que exemplo de política é essa? Quando você quer que a mulher seja respeitada, eu acho que o mínimo que tem que começar, o exemplo tem que vir das mulheres. Exatamente. E essa semana aconteceu algo muito desagradável lá, que vai ser colocado no Conselho de Ética, de coisas que não pode acontecer lá dentro da Alerj. E detalhe, ao vivo e a cores, né? Exatamente. E se as pessoas já estão descrentes da política, isso é real, não tenho a menor dúvida, Uhum. as pessoas já têm, isso só aumenta, só piora? Exatamente. E para as mulheres só compromete mais? Exatamente. As mulheres estão fugindo da raia dos debates políticos? Ficou claro isso essa semana. Isso ficou claro também na Câmara de Teresópolis, lamentavelmente, quando uma determinada vereadora entrou em discussão com o vereador e ela não participou do debate. Eu iria para o debate. Ela preferiu sair do parlamento para não ter que discutir com o vereador. Isso eu escutei de uma maneira geral de muitas mulheres na cidade, que aquilo ali até não me representou e não me representa, tá? Aquilo ali nós queríamos, nós mulheres, é ver o enfrentamento. A gente tem tão pouco espaço de poder, quando tem essa oportunidade a gente recua. O que está acontecendo hoje aqui é que eles estão querendo pegar uma vírgula dela para poder caçar o mandato dela. Então, assim, ela está pisando meio que em ovos aqui na Câmara de Teresópolis. Então, não era uma oportunidade que ela tinha mostrar à população? Se fosse o contrário, se ela tivesse feito o ataque que ela recebeu, pode ter certeza que já estariam abrindo... Não tenho dúvida, o deputado tem razão. Mas nós, mulheres, buscamos, lutamos sempre por esse espaço, deputado. E quando nós temos a oportunidade, porque a mulher é o seguinte, quando não vem pelo amor, vem pela dor. A gente mete o pé no peito mesmo. Não era uma oportunidade de se posicionar ali para representar essas mulheres, todas que passam pelo que ela passou? Para mim, a maior representatividade seria das outras mulheres que estão no plenário defender. Eu vi todas as mulheres da prefeitura, todas as mulheres da Câmara, as mulheres que defendem mulheres mudas. E isso que mais me impressiona. Lamentável. É o silêncio ensurdecedor da mulher que estava presente na Câmara me incomodou mais. Nossa. De uma mulher não defender a outra. Sim. Isso. E detalhe, né? Mas nós temos uma vereadora que foi eleita, porque o marido dela estava inelegível, e há quem diga que quem toca o mandato é o marido dela. E, como sempre, os homens estão nesse domínio e as mulheres permissivas. Mudas. Que coisa Sabe triste. quando você está num lugar que você está sozinha, brigando sozinho? É Sim. isso que está acontecendo. O mínimo que deveria fazer o senhor vereador, para não citar o nome, por gentileza, o senhor está sendo deselegante e tal, teria que haver uma defesa. O presidente da casa não fez nada. Nada. Pô, mas é um homem cristão, né? A mulher sábia, mulher virtuosa, não deveria participar também desse debate, chamar a responsabilidade para ele? Eu acho que essas pessoas que se escondem atrás, não estou falando dele, tá? Que se Mas eu estou falando dele. Não, que se escondem atrás, não, estou falando isso, que se escondem atrás do púlpito. Chegar na hora, vai ter uma hora que vai prestar conta com o Papai do Céu. Eu acho que não vai ser legal. Mas eles não acreditam na palavra que eles pregam. Exatamente. Senão não fariam isso. Não faria. Quer dizer, é pura demagogia, né? Exatamente. Colocando o nome de Deus assim em qualquer lugar.
Assim, todo local, Eliane, que eu vou, sou muito bem recebido, todas as câmaras de vereadores. Infelizmente, aqui na nossa cidade, quando eu fui numa audiência pública, eu tive que ficar na plateia lá, não me deram nem o direito de participar. Um deputado que representa a cidade. Então, assim, quanto a eles... O deputado tentou se aproximar do prefeito, ver o que podia ser feito. Acabou a eleição, acabou. Passou. Se aproximar do prefeito, dos secretários, o que precisa, o que eu, Júlio Rocha, deputado, próximo daqui e tal, morador, etc e tal, posso fazer? Houve essa Já deixei várias vezes claro. E convido aqui, deixando meu mandato à disposição, a Alerj à disposição, para poder ajudar o município de Teresópolis. A eleição acabou, só teremos outra eleição em 28, até lá eu não sei se eu sou candidato ou quem é candidato, estou vivendo agora o momento da eleição de deputado. Então, o gabinete 1005 da Alerj está de porta totalmente aberta para a cidade de Teresópolis, assim como para todos do estado do Rio de Janeiro. Agora, deputado Júlio Rocha. Quem é Júlio Rocha? Júlio Já sei Rocha, que é botafoguense. Júlio Rocha é um cara nascido em Teresópolis, criado em Guapimirim e Magé, filho do César e da Vera, pai do Pedro, botafoguense, irmão do Marlon, Marina, Laila e Paulinha, um cara que ama o que faz, eu amo, acredito que eu sou muito realizado, é um cara que acredita que tudo que a gente planta, a gente colhe, e ultimamente eu tenho só colhido coisas boas. Eu sou um cara que sou pré-candidato à minha reeleição de deputado e estou num momento muito leve, que eu sinto muito a resposta da população. Entendeu? Eu sinto muito a resposta da população sobre aquilo, sobre todo o meu trabalho, sobre tudo que eu fiz, sobre toda a trajetória que ainda está no início. Mas eu sou um cara que sou grato muito a Deus porque Ele me dá muito mais do que eu acredito que eu mereço. Deputado, eu assisti semana passada, eu acho, num podcast, um postulante candidato ao governo do estado, pré-candidato, dentre tantas respostas, dizendo que se eleito for, o policial está aí para matar, né, de forma sumária, mais ou menos isso, né? Um ataque no governo, o policial vai poder fazer isso, poder fazer aquilo. Então, essa terra aí de Marlboro, xerife, pode isso? O postulante candidato colocar em sua plataforma, chama a atenção de quem ou de quem? Porque no Rio de Janeiro eu não falo mais sobre segurança, eu falo sobre insegurança. Aí vem um postulante candidato dizer que no governo dele o policial vai matar, não vai isso, é desse jeito, é assim mesmo? Eu acredito que ele tem que falar que no governo dele ele tem que melhorar o investimento na educação. Acho que essa é a principal bandeira que nós temos que ter também, que é o investimento na educação. O policial não, o policial tem zona de confronto. Eu sou completamente a favor de, se ele estiver em risco... De defesa, claro. Exatamente. Mas a gente está vivendo um momento que o amor está esfriando nele. Papai do Céu falou que ele vai voltar e não sabe se vai encontrar amor, né? Imagina entre os homens, né? Agora, o que esperar do deputado Júlio Rocha? O que a população, e aí não é população teresopolitana, nós estamos falando de uma eleição estadual, o que o deputado não fez, não conseguiu fazer agora em seu mandato nessa legislatura, mas que vai se tornar o filé, assim, o carinho, é o número 1 da próxima legislatura? O que aconteceu? Quando eu entrei como deputado, eu não conhecia a política voltada para pessoas com deficiência. E eu, durante todo o percurso, eu me apaixonei por essa política, eu me apaixonei pelas crianças. Então, eu destinei agora minhas emendas para os institutos, até a OTEA foi contemplado, e ali a gente consegue dar terapia. Eu destinei para Cachoeira de Macacu, para Magé, para Teresópolis, para Paraíba do Sul. Eu consegui estruturar as associações, e o que eu quero mais, cada vez mais, é propagar essa política para pessoas com deficiência. Isso daí virou uma pauta da minha vida. Virou uma pauta da minha vida, trabalhar para essas pessoas, dar uma qualidade de vida melhor. Claro que eu vou continuar legislando, continuar brigando, continuar levando recursos para os municípios. Isso pode esperar muito de mim. Mas, realmente, a população do Rio de Janeiro pode ter certeza que ela tem um deputado que sabe se colocar no lugar do outro e que vai trabalhar cada vez mais para dar qualidade de vida para a população do estado. Rapidamente, nós estamos chegando bem no final, já está super espremidinho aqui. O deputado falou sobre uma possível
candidatura para 2028 em Teresópolis. Isso aí é um sonho, é um ideal, é uma promessa, é uma expectativa? O deputado tem transitado bastante? O deputado hoje conhece bastante as demandas de Teresópolis? Vamos lá. Eu sou um cara apaixonado pelo que eu faço. Eu amo ser deputado e amo a cadeira que Deus me deu. Ele me colocou lá, eu amo aquilo, eu honro a cadeira que Deus me deu. Quanto a Teresópolis, só em 2028 que eu vou ver sobre uma possível candidatura. Até porque se o prefeito aqui conseguir fazer um bom governo, colocar a cidade nos trilhos, parabéns, continue e a gente vai continuar ajudando a cidade. Quer dizer, o deputado, ele não é alienado, ele quer ser um aliado. Exatamente. E o que falta? O que falta é as pessoas entenderem que quando acaba o período eleitoral, a gente tem que se unir para melhorar a qualidade de vida das pessoas. O deputado conhece várias demandas dos municípios do estado do Rio de Janeiro, mas especificamente estamos falando de Teresópolis. Qual é a principal demanda que o deputado escuta aí nas ruas, nos bares, né? 99%? 99%. Saúde. Saúde. Não tem condições de Teresópolis ter uma UPA insalubre. Você já viu? Ser pobre é uma coisa, ser pobre não quer dizer que sua casa tem que estar suja. De jeito algum. A gente fala, a gente é pobre, mas a gente é limpinho, né? Então, assim, não tem como. A porta de entrada. Hoje, a casa da seleção brasileira, se alguém passar mal, vai parar dentro daquela UPA insalubre. Mas o Neymar não foi para a UPA. Não, o Neymar ontem foi atendido numa clínica renomada de Teresópolis. Não foi para a UPA. Mas e se o Neymar precisasse? Né? E aí, o Neymar vai ficar com a dor no joelho? É isso que o deputado está falando? É o Neymar, é a dona lá que mora lá no Tiro de Guerra, lá de São Pedro, são eles. Tipo assim, minha preocupação, eu estou um pouco me lixando pro Neymar, para falar a verdade. Eu estou preocupado com a população mesmo de Teresópolis, que hoje, se você fizer uma contabilidade, tem muita gente morrendo dentro daquela UPA ali. Aquilo ali está uma covardia. Tipo assim, é desumano. A gente tem que entender, e eu vou falar assim para você, que o político ele teve a oportunidade de sentar na cadeira. E tudo que a gente faz aqui, a gente paga aqui. Não tenho dúvida. Se a gente é prefeito ou se a gente é deputado e tem condições de melhorar a saúde, a gente tem que melhorar. Porque amanhã pode ser um filho nosso que pode estar lá esperando. Deputado Júlio Rocha, obrigada por sua participação, seu carinho, a todos os nossos telespectadores, as nossas mulheres, que eu vou responder a todas, fique tranquila, não tem procuração do deputado, o que ele puder responder comigo, ele vai responder. Eu quero que você deixe um abraço aqui aos nossos telespectadores e as suas considerações aqui maravilhosas para o programa Contraponto e para toda a população que está nos assistindo. Minha consideração final é agradecer muito a vocês, falar que nós temos o único gabinete meu fora da Alerj aqui na cidade de Teresópolis, no Parque Regatas. É essa ou essa? É. Então, deixa eu falar olhando para ali, vou até virar a cadeirinha assim, já está no final do programa, né? Tá em casa. Estou em casa. Agradecer a participação de todos, falar que nós temos o nosso gabinete lá no Parque Regatas, que está de portas abertas para vocês. Quero dizer que no nosso mandato, na Alerj destinou quase 1 milhão agora para a saúde de Teresópolis. Nós também colocamos nossa emenda lá no TEA e a gente vem ajudando várias associações no município. Quero agradecer de coração mesmo. Muito obrigado por tudo. Gente, eu que te peço aí, olha, brigadão. Nada, meu amor. Cuida mesmo dessas mães solos, Vambora. dessas mulheres, mas não cuide só de forma sazonal. Não. Cuide sempre. É sempre. Porque essas mulheres precisam todos os dias e são mais carentes do que nós imaginamos. Com certeza. E eu lido com elas, eu sei disso. Gente, eu só quero agradecer aqui a participação de todos. Dizer que na próxima quinta-feira, 11 horas, esperamos você aqui conosco. É muito importante tê-los aqui. E eu vou aproveitar a oportunidade com a presença do deputado, deixar um alerta. A seleção vai embora, legal, o momento da Copa é importantíssimo para nós, mas a nossa verdadeira Copa nós vamos escalar em outubro. O voto é o melhor exercício da cidadania e é um momento importantíssimo para nós. É bola fora, cartão vermelho, porque outubro, quem vai escalar essa seleção é você. E durante 4 anos, você vai ter que jogar com esta seleção em campo. Preste bem atenção no que você está fazendo e na sua escalação. No mais, bom dia, obrigada, beijo a todos. Obrigadão, viu?